Boa noite, bem-vindos ao Zoom da semana. Ele chama-se, e eu espero dizer bem o nome dele, Benny Diambashi. É o pseudónimo deste escritor jovem que tem um currículo, estive a apreciar, uma biografia muito interessante. É CEO do movimento de jovens escritores que se chama Jovens Escritores do Zoológico. Ele terá de me explicar o que é que isso quer dizer. Ele é colunista de um blogger brasileiro, já escreveu 5 livros e este livro, esta pequena história que eu contei, é do livro mais recente e que o colocou numa premiação internacional. Ele também vai explicar-me isso. Tenho muito prazer de conversar aqui com o Benny Diambashi. Benny, bem-vindo ao Zoom da semana. Muito obrigado, Tidani. Oh, Benny, a primeira coisa que eu de facto queria perguntar é: tu és muito jovem, começaste a escrever há relativamente pouco tempo, se não estou em erro, há 5 anos, não é? Certo, 5 anos. 5 anos. Mas como é que tu descobriste esse gosto pela escrita? Como é que tu percebeste que tinhas a capacidade, não é só o gosto pela escrita, mas a capacidade de contar histórias? Bem, isto começou, posso assim dizer, de terra a idade, porque já fazia composições de música de estilo Kuduro, mas depois Espera aí, espera aí, espera envernou. aí, espera aí, espera aí, espera aí. Tu fazias composições de Kuduro, Certo, é certo. mas isso com que idade? Aproximadamente 11 a 12 anos Muito bem. de idade. E então, continua lá. Sim, e depois invernou porque tinha que jogar futebol, porque também sou amante de desporto. Então, passado alguns anos, fui perdendo também o gosto do futebol. E quando vou ingressar para a universidade, fiz o curso de Língua Portuguesa e Comunicação na Universidade Metodista e acabei me encontrar outra vez com a escrita, neste caso com algumas cadeiras ligadas com literaturas. Então, enquanto o professor explicava, não é sobre os clássicos da nossa literatura, estou a falar do Guaiangachito, Oscar Riba, Cordeiro da Mata e outros mais escritores, o próprio Agostinho Neto. Então foi me despertando alguma curiosidade. Dentro de mim eu dizia, eu consigo fazer isso. Mas a forma que o professor de literatura angolana explicava, aquilo foi despertando aquilo que estava invernado em mim. E então eu disse, pá, pronto, eu vou escrever. Então eu escrevia, mas não tinha aquela coragem de mostrar aos colegas, ao professor que escrevia alguma coisa, porque na cadeira de literatura não fui assim tão boas provas, mas era muito atento, porque eu me importava mais com a forma que o professor explicava sobre os escritores, a forma que ele nos ensinava a interpretar a poesia, o conto, o romance, porque vimos de tudo. Então, depois daí eu disse, não vou jogar mais futebol, agora vou escrever, né? E que passei a escrever contos. Comecei a escrever contos, poesias. Então, escrevi o meu primeiro livro, isso foi em Já vamos falar 2018. do primeiro livro. Calma, calma, calma. Eu sei que tu estás ansioso para falar, mas calma, vamos uma coisa de cada vez. O que eu quero perceber é qual é a tua origem. Tu és de Luanda ou és de uma outra província? Sou de Luanda, Luanda, Kazenga. Tu és do Kazenga, portanto, tens uma origem humilde. Certo, certo. E eu pergunto isso, Benny, vou-te chamar assim que é o nome que tu gostas de ser chamado, e tu já me vais explicar o que é que significa Benny Diambashi, porque é que escolheste esse pseudónimo, mas eu pergunto Certo. isso porque um jovem que vem do Kazenga, geralmente a própria sociedade tem esse preconceito de achar que um jovem que vem de uma família humilde, de um bairro humilde, que vem da pobreza, não pode sonhar mais alto. E temos aqui o exemplo que contraria exatamente isso. Tu licenciaste pela Universidade Metodista, como tu já disseste, em Ciências da Comunicação, ganhaste o gosto pela escrita, escrevias Kuduro e hoje és um autor que até está nomeado para uns prémios internacionais. Por isso é que eu quero saber, e é importante passar essa imagem às pessoas, o que é que dentro de ti dizia que tu, mesmo com uma origem pobre, humilde, podias chegar onde tu querias?
Ok, é uma boa questão, Tidani, porque eu tenho lutado por. Eu sempre digo às pessoas que sou escritor de causas. Então Uhum. eu venho lutado também sobre a segregação social, né? Segregação social, porque, na verdade, eu acho que as pessoas não podem estar limitado enquanto à sua localização geográfica. Eu acho que porque a mente não tem isso, a mente não tem essa questão de que aquele vive no museu, que aquele vive na cidade. Hum. Então, eu sempre achei que eu tinha aquela capacidade de poder ir mais. Então, na minha mente sempre nunca houve uma segregação, mas infelizmente eu acredito que na minha primeira aparição, isso foi numa estação radiofônica, então eles duvidaram que eu era do Kazenga, não é? Talvez também pela a tom da pele um pouquinho mais clarinha e pelo projeto na altura eu estava ligado a um projeto também internacional que era uma antologia que foi criada por mim por dentro do movimento literário na qual sou CEO e eles duvidavam, né? E comecei a perceber que há uma segregação social muito forte, há um preconceito muito forte entre Mas o esse museu. preconceito, Benny, esse preconceito Sim. também existia ao teu redor, no teu ambiente. Por exemplo, os teus amigos também são escritores, ou tu cresceste a ser aquele menino diferente dos outros? É isso, isto mesmo, porque eu me lembro uma vez que fui levado por um colega, né, numa Sim. boleia, e ele olhou assim, no bairro não tinha energia elétrica, e ele disse assim, ô Ben, tu vives aqui? Eu disse, sim, vivo. Ele disse, olha, tem aqui nesse bairro a possibilidade de ser 99% de pessoa de mau caráter e 1% de boa, e nessa uma tu fazes parte. Mas, na verdade, respondendo já a questão, eu não cresci no meio de pessoas ligadas à literatura, e também não tive esse privilégio de crescer a ler. Mas acredito que aquilo que o Tidani acabou de dizer muito bem, talvez é a tendência ou a intenção de ser diferente e pensar aquilo que eu referi também anteriormente, que na minha mente não tem segregação de nada. Eu acredito que as pessoas são apenas pessoas e a mente não tem essa questão de que eu vivo no museu, que não posso fazer aquilo. Embora em alguns livros eu abordo acerca disso, falo mesmo sobre isso, em que as pessoas do museu que prontos, infelizmente eles matam-se mentalmente por ser daquela zona, né? Porque no seu redor estão rodeados de pessoas que praticamente já não têm esperança, já não têm nem sequer sonho de querer sonhar mais um Claro, pouquinho mais claro. contra a sua realidade. E os teus pais? Os teus pais, de alguma forma, estavam ligados à literatura? São pessoas que estudaram muito? Como é que era o teu ambiente? Como é que tu cresceste? Na verdade, os meus pais não são ligados à literatura, não foram pessoas também que tiveram um nível de escolaridade muito avançada, porque o meu pai e a minha mãe estiveram separados desde os meus 11 anos de idade. Então, houve uma luta muito forte quanto à minha educação, mas, graças a Deus, eu não sei, não consigo explicar esse processo de como me encaixei perfeitamente na literatura, Uhum. mas eu acredito que foi um esforço e aquilo que eu havia referido também anteriormente, que foi mesmo aquilo de querer ouvir o professor a falar do jeito que ele falava sobre o escritório. Eu sentia que dentro de mim, sentado naquela carteira, eu sentia que eu parece que dentro de mim tem um outro mundo, então eu tinha que exteriorizar aquilo. E quando o professor falava sobre o escritório, que poesia não são apenas versos, não são apenas estrofe, mas sim tem um eu lírico, tem alguém que fala, e isso foi muito importante para mim. Então, eu como, pronto, cresci no meio que não teve esse meio literário, então achei melhor exteriorizar aquilo que eu tenho dentro de mim. O teu primeiro livro, Quando Não Olhas para Trás, foi sobre o quê? Qual era a história? Porque eu achei interessante na tua biografia os títulos dos teus livros e fiquei curioso precisamente por causa deles. Este, Quando Não Olhas para Trás, do que é que tu falas? No livro do Quando Olhas para Trás, né? Quando Olhas para Trás é um livro de narrativas, isso tem cinco ou quatro contos, porque o Uhum. primeiro é autobiográfico. Falo da minha admiração à universidade, sendo um miúdo do MUSEC e estudando na Universidade Metodista, sendo no centro, né, da cidade, e encontrar pessoas totalmente de classes sociais muito diferentes de mim. Então, essa é uma das coisas que eu falo no primeiro conto. O segundo, falo de jovens que se metem em movimentos de tráfico de droga. É, o outro conto falo de prostituição. Na verdade, esse livro pode estar resumido sobre
o dia a dia, né, do Musek e, como disse, o primeiro autobiográfico era praticamente a minha admiração quanto à universidade, sendo no centro da cidade. E epá, eu praticamente assistia às aulas com medo, né, porque era um lugar que, pá, pronto, nunca frequentei com tanta regularidade e passei a frequentar. Então, quando olha para trás, são livros de conto que narram o acontecimento do dia a dia, mas das pessoas das zonas periféricas, né, de um jeito muito amplo. Mas Papel. esse livro, Benny, Sim, diria, era de alguma forma um ensaio para o que vinha a seguir, porque tu depois fizeste o Musek e as outras reflexões, não é? reflexões. Certo. Digamos que esse livro era uma preparação para aquilo que tu ias continuar a escrever? Certo, porque na verdade não foi bem o meu primeiro livro. Ah, Este aqui foram alguns textos que eu encaminhei para alguém que fez um concurso nas redes sociais, porque o meu primeiro ah, livro até hoje nunca foi publicado, que eu escrevi. O meu primeiro livro sério? nunca. Sério. Como é que se chama o teu primeiro livro? É Murrato. Como? Murrato, mulher. Murrato, Murrato. certo? E, Mas e- nunca foi publicado. É um livro guardado, fala sobre racismo. sim. Pá, posso aqui adiantar só um pouquinho para não avançar muito. Fala de uma jovem que sai do interior da Angola e vai para a Europa. Então, pá, já sabe o que é que acontece. A cena de racismo na Europa é muito forte, não só. Mas na minha escrita eu procuro meter uma realidade ampla do mundo todo. Né? Procuro fazer uma investigação sobre a temática na qual eu vou abordar. Então, uma razão não é suficiente para me escrever um livro. Então, é necessário que eu vá navegando em várias partes para poder sair uma história. Depois, a última Masochi, que eu acho, daquilo que tu escreveste, parece-me ser um tema muito mais forte e muito mais Certo. atual, que fala de pedofilia. Tu contas a história então desta menina de 11 anos, curiosamente a mesma idade que tu tinhas quando começaste a escrever e a ter contacto com a escrita. Há alguma ligação entre uma coisa e outra ou não? Não. Não. Porque agora, depois do livro ser lançado na Inglaterra, depois aqui em Angola, e os feedbacks que recebi e as coisas que eu vejo diariamente, eu sempre digo às pessoas que é muito estranho porque a realidade supera a minha ficção. Isso é o mais estranho. A Massoche tem 11 anos e eu achava que era muito pequena. E vejo casos de miúdas de 2 meses, um ano. Então, talvez só escolhi aquela idade porque na minha mente era uma idade muito reduzida para ser uma pessoa indefesa, não é? Para passar aquilo que a Massoche passou. Mas hoje eu vejo que a realidade supera a minha ficção. Então eu começo a ver que, tipo, e é tipo uma surpresa enorme para mim. Então, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a minha idade de começar a escrever, com a idade da Massoche. Não, eu Era pergunto apenas. isso porque às vezes a psicologia explica isso. O facto de os teus 11 anos de alguma forma serem uma idade marcante, porque falaste do divórcio dos teus pais, não é? Da Certo. separação dos teus pais, isso pode ter ficado de alguma forma no teu subconsciente e por isso é que tu escolheste aquela idade, não necessariamente por teres uma história semelhante. Mas outra coisa, Ah, tu falaste e falas de pedofilia, tu és jovem e pelo visto estás atento àquilo que se passa. É uma história inspirada em algo real ou é uma história que tu construíste com base naquilo que tu vais ouvindo? sim, é uma história que eu construí naquilo que eu vou ouvindo e vou vendo também, porque não passei por isso, nunca tive na minha família pessoas que passaram por essas situações, então a minha intenção era estar um pouquinho, muito próximo da realidade, né? Por isso que, enquanto eu narrava ou escrevia a história, tem uma coisas que talvez saia um pouquinho do lugar no que toca à realidade. E então, é aquilo que eu referi anteriormente, foi por base mesmo de ver e ouvir e me deixar muito pensativo, não é? Porque quase que escrevo todos os dias, quase que estou a analisar as situações sociais, então a Massoche passou, é mesmo este processo, e só para realçar que a sua primeira parte, este livro, a Massoche apenas fala quando tinha 11 anos de idade, porque a Massoche agora está saindo de um lugar para caminhar para o outro, uma outra realidade. Agora as pessoas querem saber como é que a Massoche vai superar, porque as pessoas quando passam por isso, então passam por vários processos, não é? E então ainda estamos à luta, né, de compor para deixar assim, de uma forma muito sólida, esta mesma Massoche, né? É uma história que, para podermos dizer, é uma saga que vai continuando.